Hey a todos, Gagai aqui, e hoje eu gostaria de falar de uma coisa que surgiu de uma conversa aleatória na faculdade, que basicamente as pessoas estavam conversando sobre divindade, religião, o fenômeno da religião no mundo, etc, como os deuses ou como as divindades mudam de lugar para lugar, e eu comecei a falar sobre minhas ideias, e as pessoas gostaram e falaram, nossa, seria legal que você escrevesse sobre isso, ou publicasse sobre isso, ou falasse sobre isso. Aí eu falei, algum dia eu faço um vídeo sobre isso. E esse é o dia é hoje. Mas a verdade é que eu sempre gostei muito de teologia e estudar sobre religiões. Eu acredito muito na divindade, na existência da divindade como um todo. E eu acho interessante esse fenômeno na humanidade. E gosto de estudar especialmente religiões que saem um pouco das religiões de matriz judaico-cristã, que são as que nós temos mais proximidade. A católica, a cristã, a judaica, o Islã. Então, eu gosto também de estudar, por exemplo, sobre o shintoísmo, sobre a religião tradicional chinesa, hinduísmo, as religiões nórdicas, que é mitologia nórdica, religião nórdica, grega e outras também. Mas a grande questão é que é um assunto que eu sempre tenho muito interesse. E no vídeo de hoje eu queria começar com basicamente um paradoxo que tenta colocar em xeque a existência de deuses benevolentes, de divindades benevolentes, como um todo. Não só as divindades judaico-cristã, aí entra aqui Jeová, Jesus, Deus, o Deus cristão, Allah, como também outras divindades, como inclusive a Amaterasu, o Imperador de Jade e outras divindades de outras religiões, que é o paradoxo de Epicuro, que diz que Deus não pode ser. Porque basicamente o contexto histórico é que Epicuro ele acreditava que existiam deuses, ele acreditava na divindade, mas não acreditava na divindade boa e sempre pronta para ajudar a humanidade. Porque ele levantou inclusive este paradoxo, que é: Deus não pode ser todo-poderoso, onisciente, conhecer tudo, e ser bom, onibenevolente ao mesmo tempo. Porque se ele for onipotente e onisciente, ele irá ter o poder para acabar com o mal, conhecer o mal, mas não será onibenevolente, então não irá querer acabar com o mal. Se Deus for onipotente e bom, ele terá o poder para acabar com o mal, ele quererá acabar com o mal porque ele é bom, mas ele não será onisciente, então não conhecerá o mal. E se Deus for onisciente e bom, ele conhecerá o mal, quererá acabar com o mal, mas não terá o poder para acabar com o mal. Esse paradoxo, muito conhecido, desde 200 a.C., 250 a.C., vem trazendo problemas. Existem muitas respostas, mas a resposta que eu gosto de dar, a minha resposta, que desconstrói ou consegue revirar esse paradoxo, é uma que não é muito filosófica, no sentido da filosofia grega, na noção de basear em argumentos lógicos. Porque... E eu vou basear isso, que basicamente é o seguinte: do que seria, qual é a definição de Deus, ou pelo menos da divindade, na maioria das religiões? Que ela é basicamente infinita, ou melhor, ela foge, e é um infinito que não é um infinito que possa mediocremente colocado em matemática ou etc. É um infinito que ela precisamente significa que a divindade não pode ser imaginada. A divindade não pode ser nem sequer pensada, estipulada de maneira concreta. Todas as formas, se você está tentando pensar na divindade, saiba que isso aí é apenas uma imaginação, uma tentativa de pensar a divindade, mas que ela não pode ser alcançada de forma alguma. Pelo menos não por nós, que nós não somos infinitos, onipotentes, oniscientes, blá blá blá. Nós, enquanto criaturas finitas, enquanto criaturas nessa existência, nós não podemos atingir este patamar ou esta forma de existir tão diferente e tão acima, cuja definição é a divindade, Deus, os deuses em geral, as divindades em geral. Elas são definidas como aquilo que não pode ser definido, como aquilo que foge e supera qualquer definição, que toda definição é faltosa para elas. O que isso implica? Se pensar a divindade ou discutir a divindade tentando alcançar a divindade
essa essência divina, essa coisa divina em si só, é impossível. Porque nós vivemos num mundo no qual nós somos condicionados por um corpo, por uma biologia, por culturas. Nós pensamos dessa forma como nós pensamos em função da cultura em que nós vivemos. Toda a nossa existência ela é condicionada pela nossa existência. Por nós existirmos. A divindade está para além disso. Logo, mesmo aplicar lógica ou pensamentos lógicos, pensamentos matemáticos, qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de descrição concreta irá falhar quando você tentar alcançar a divindade. Logo, esse paradoxo ele não funciona para anular a ideia de Deus. Porque, inclusive, onipotência, ser todo-poderoso para além da imaginação, onisciência, ser conhecedor de tudo ao mesmo tempo, para além de toda a nossa imaginação. E onibenevolência, uma bondade que supera qualquer bondade de qualquer espaço e esfera ou patamar. Isso são conceitos humanos. São conceitos fundamentados numa realidade humana. Nossa realidade limitada, humana. Nossa realidade dentro dessa caixinha, da qual a gente ainda... Não sei se algum dia a gente vai poder sair, mas a gente ainda pertence. Portanto, são conceitos humanos, não são conceitos divinos. Logo, não é possível você dizer que Deus não é bom usando bom como um critério humano, ou onipotente, quando o onipotente ainda é um critério humano. O que é o poder para além do poder? Nós não podemos imaginar. Viu o trocadilho? Então, a minha resposta para o paradoxo de Epicuro é: nós não podemos discutir a divindade, discutir aquilo que não pode ser discutido. Tentar definir o divino assim. Mas aí, se nós não podemos definir o divino de forma alguma, se nós não podemos alcançar o divino, a essência divina de forma alguma, então do que adianta conversar sobre essas coisas? Em especial, do que adianta conversar, já que tudo que nós fazemos, todos os nossos pensamentos sobre o divino, são imaginações. Em outras palavras, são criações humanas. Por mais que você pegue um assunto ou pegue um texto, por mais que a pessoa tenha sido divinamente direcionada, ainda assim, essa informação chegou até nós a partir de uma materialidade mortal, uma materialidade existencial que limita essa informação. Nós não temos capacidade física de conseguir perceber aquilo que, por definição, está além da nossa percepção. Essa é a grande questão. Essa é a definição geral do divino. Logo, pode-se dizer que a discussão sobre a divindade é inútil. Discutir sobre teologia é completamente inútil, porque toda discussão é irrelevante. Toda discussão levará a lugar nenhum, porque é impossível discutir o que não pode ser discutido. Porém, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Acho interessante a discussão sobre a divindade como uma forma de nós nos entendermos e de crescermos enquanto espécie, enquanto criaturas humanas nesse planeta, nesse universo. Então é bastante interessante. A discussão teológica é inútil caso você queira tentar colocar coisas como provar a existência de Deus, ou a existência do divino, ou a existência de divindades, ou provar que meu Deus é melhor que o seu, ou coisa do gênero. Isso se torna inútil porque você está tentando colocar uma coisa humana, uma coisa humana, uma realidade concreta, existencial, limitada, em algo que é ilimitado. Se você tenta discutir que um Deus é mais forte, ou que um Deus é mais antigo, que um Deus é mais inteligente, ou que um Deus é mais não sei o que, por definição, você já não está mais falando de Deus. Se você está tentando definir Deus, você já não está mais falando de Deus. Isso é curioso, porque no taoísmo tem uma definição basicamente assim. Se você está falando, o tal que pode ser falado, o Deus que pode ser falado, não é o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus não pode ser pronunciado. O próprio nome do Deus judaico, Jeová, ele é impronunciável. É a ideia de que Deus... E isso perspassa a maioria das religiões, pelo menos todas as que eu conheço, perspassado essa noção de que a verdadeira divindade, ela supera a definição. Ela não pode ser falada. Ela não pode ser discutida. A partir do momento que a gente está falando sobre o divino, não é mais o divino. É uma imaginação do divino pelo humano.
Então, é assim que eu saio do paradoxo de Epicuro, dizendo que você não pode discutir do divino com qualquer semblante de uma argumentação material humana. Onipotência, onisciência e benevolência são coisas humanas que não interferem, não alcançam ou sequer podem chegar perto de algo que não tem limite, é ilimitado e é, por definição, indefinível. Pois bem, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desse vídeo, eu pretendo fazer mais. Tem muita coisa que eu gostaria de falar sobre teologia, em especial até mesmo falar de religiões que pouco chegam até nós, como o Shintoísmo, a religião japonesa, ou a religião tradicional chinesa, que é bastante pouco conhecida, é muito pouco conhecida. Pois bem, se gostaram, dê um like, dê um share, comentem. Eu quero ouvir se vocês aceitam ou não o paradoxo de Epicuro. Pois bem, até a próxima e nos vemos mais tarde.